de profissões online Enem e Vestibulares 2020. Hoje falaremos um pouquinho sobre medicina veterinária. Todos vocês, desde pequeno, gostam de ter em casa um animal de estimação ou vão para o sítio no final de semana, têm contato com outros animais e às vezes pensam, por que não ser veterinário? Uma profissão maravilhosa, que vem crescendo cada dia mais. Temos aqui em Araçatuba, Unesp, Jaboticabal, Unesp, excelentes faculdades e pertinhos de casa. Vejam vocês, de uns tempos para cá nós estamos observando que o médico veterinário foca o seu trabalho não somente no animal de pequeno porte, no pet shop, que tem crescido bastante. Recentemente eu vi uma matéria naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que ao lado de um pet shop, eles criaram uma área que seria um crematório e um cemitério para animais. Olha o carinho dos donos que tem tanta afeição pelo seu cachorrinho, pelo seu gatinho. Toda essa necessidade de uma tosa, de um banho, o pet shop cresceu e nós adoramos as novidades que eles trazem para os nossos animais. Em contrapartida, nós temos o animal de grande porte e hoje a reprodução animal, uma área também com bastante crescimento no mercado. Às vezes a gente pensa no médico veterinário concentrado somente num pet shop, numa reprodução, no cuidado com os animais do sítio, mas vejam só, um zoológico precisa de um médico veterinário, uma hípica, jockey club, uma carreira acadêmica trabalhando dentro de uma universidade e tantas outras oportunidades que às vezes a gente nem conhece dentro do mercado de trabalho. E hoje, quem vai falar um pouquinho sobre essa experiência como médico veterinário é o Dr. Bruno Médici. Aproveitem bem o bate-papo, um grande abraço e fiquem com Deus. Até já! E aí pessoal do Objetivo de Andeara, tudo bem? Eu sou o Bruno Médici, sou médico veterinário, sou formado pela Universidade Estadual de Londrina no ano de 2006 e hoje trabalho na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Tá? O pessoal do Objetivo me convidou para mim dar um breve relato para vocês aqui sobre a minha experiência enquanto aluno na questão de escolher o curso e a minha experiência profissional. Então, bem, quando eu estava na idade de pré-vestibulando, eu estudei em escola particular também, e eu não tinha como primeira opção medicina veterinária. Na verdade, eu sempre tive aptidão para a área de biológicas, mas em alguns determinados momentos eu tinha um pouco de facilidade em outras disciplinas, como física, geometria, e aí eu me encantei e quis fazer engenharia. Fiz um vestibular de engenharia, frustrante, porque eu vi que não era o que eu queria, e na minha cabeça, veterinária era um pouco distante pela questão do seguinte, eu tinha um preconceito, que eu era ligado muito na questão do estereótipo do estudante de veterinária, que devia ser aquele pessoa mais sertaneja, mais agroboy, por assim dizer, e eu não me enquadrava nesse aspecto. Eu nunca gostei, não gosto de música sertaneja, não é uma paixão minha. Não tem histórico rural na minha família. Meu avô era produtor rural, mas a atividade principal dele sempre foi comércio. Meus pais também não tinham esse tipo de aptidão. Minha mãe era professora e diretora escolar e meu pai era bancário. Então, assim, eu tinha esse estereótipo, mas sempre gostei da parte biológica, sempre gostei de animais e, por incrível que pareça, sempre gostei da parte de grandes animais, né? Mas nada assim que na época me despertasse isso.
e aí eu tinha esse preconceito, que eu não deveria fazer veterinária. E aí, num certo momento, eu decidi que ia fazer. Falei, não, é o que eu quero, vou fazer, não me interessa. E fui vencer esse preconceito realmente quando eu entrei na faculdade, que aí fui descobrir um universo, assim, enorme, onde a gente sai da bolha e vê que existem muitas coisas diferentes e que a gente é apenas uma pequena parte. Então, que lá tinha pessoas de todas as tribos, por assim dizer. Então, a gente acabou caindo esse preconceito meu por água abaixo. Na época que eu estava me preparando, eu tinha muita facilidade nessa parte biológica, como contei para vocês. Então, assim, biologia, química, eu tinha uma facilidade e muito bem. Então, no que eu me concentrava para estudar para o vestibular? Eu me concentrava nas disciplinas onde eu poderia fazer diferença. Então, eu sei que, por exemplo, todas as pessoas que concorreriam comigo, elas iriam bem também em biologia, em química. Então, eu procurei focar onde seriam as fraquezas desses meus concorrentes. Então, eu me dediquei muito à questão, eu tinha um pouco de facilidade em geometria, física, concentrei nisso, dei uma concentrada na parte de matemática, né? E para fazer maior pontuação, levei sempre a sério a parte de humanas. Então, tinha um pouco de... não tinha uma facilidade, mas estudando, lendo constantemente, acompanhando o conteúdo, ficou muito mais agradável, né? Porque eu me concentrava nessas outras matérias e usava essa questão de tentar ir melhor nessas disciplinas onde o pessoal era mais falho, para mim conseguir ter um diferencial, principalmente redação também, né? Eu não era um grande aluno de redação, não era ruim, mas o que eu fazia? Eu me esforçava, treinava, praticava, lia bastante, né? O exercício de leitura para mim ele era mais relaxante, porque como eu estava sempre estudando a parte de matemática, a física, a química, essas coisas mais a fundo, eu usava, por exemplo, história, literatura, como como fosse, tipo assim, para me dar uma relaxada. Então, nesse quesito, me ajudou muito, porque foi onde eu fui fazendo os diferenciais, né? Para conseguir chegar na hora do vestibular, conseguir altas pontuações, para chegar na minha área e ir melhor. Porque na minha área eu sabia que todo mundo ia tão bem quanto eu, né? Então eu tinha que ter esse diferencial lá atrás. Então eu comecei a fazer isso aí. Eu não passei de primeira, eu fiquei na lista de espera de alguns vestibulares quando terminei o terceiro colegial, e aí fui fazer 3 meses de cursinho. Como eu tinha ido razoavelmente bem nos vestibulares quando terminei o terceiro colegial, o cursinho, eu fiz 3 meses, ele foi mais uma revisão. Então o conteúdo foi muito mais rápido de ser pegado, o ritmo era diferente, né? Então o que eu somei nesse período onde eu tinha ido mal, dei uma revisada nas partes que eu fui bem, e aí eu fui fazer vestibular novamente. Aí uma coisa interessante assim, de acrescentar nessa história, que serve de lição, nesse meio tempo, quando eu comecei a fazer o cursinho, o meu pai saiu do emprego dele. E na época eu tinha mais 2 irmãos, que também viriam a estudar depois. Então aquilo me fez ter uma pressão muito grande. Então eu encarei o cursinho como uma revisão muito rápida, tracei metas e tracei planos alternativos. Então os planos alternativos que eu tracei na época, eu botei que eu tinha que passar até no final do ano em veterinária, e que se eu não passasse em veterinária, eu faria algum curso parecido e até outros cursos que seriam mais fáceis de passar, ou mais próximos da minha residência, para mim ter um menor custo, conseguir trabalhar e pagar o curso e ajudar a minha família. Então na época, o que aconteceu? Eu fiz as inscrições vestibulares de veterinária e fiz uma inscrição para o vestibular de zootecnia. Qual que é o detalhe? Eu não li o edital. Então, na minha cabeça, eu ia fazer os vestibulares do meio do ano, são os vestibulares de inverno, e na minha cabeça todos eles iam começar no outro ano, né? Ia começar no verão. E eu não li o vestibular de zootecnia, não tinha disso, ele era semestral. Eu fui lá, prestei,
Era uma faculdade que eu já tinha feito vestibular, mas nunca tinha me ligado nisso aí. E eu prestei zootecnia na Universidade Federal de Lavras. E passei. E passei até muito bem. E aí meu pai pegou eu e mandou para lá na época. E eu tinha acabado de prestar o vestibular de inverno também de veterinária. Mas só começava no outro ano. Nesse meio tempo não saiu o resultado. Então eu acabei tendo que ir, meu pai fez eu ir cursar a zootecnia. Então comecei cursando zootecnia, fiz pouquíssimo tempo. E aí logo me chamaram na faculdade saiu o resultado do vestibular de veterinária. E que começava só no outro ano, eu vim embora. Aí desisti da matrícula para deixar para outra pessoa. E fui fazer veterinária no ano seguinte. Então isso é uma dica que eu dou para vocês, lerem bem os editais, porque fora essa questão, né, que isso foi um erro muito feio da minha parte, a gente tem alguns nos vestibulares, na minha época, eu não sei como está funcionando agora, mas a gente tinha algumas peculiaridades de faculdade para faculdade, né, de algumas universidades. Então a gente acaba se preparando melhor, né, pegava muito esse tipo de dica com os professores. Então nas matérias que seriam principais, por exemplo, eu me lembro muito bem nesse vestibular de Minas, o professor de geometria me falava muito, falou, a parte de geometria, eles pedem muito isso na segunda fase, etc e tal, e realmente bateu tudo. No vestibular que eu passei em Londrina, eu me lembro muito bem das partes das regionalizações, principalmente na parte de geografia. Tinha um professor meu que falava, eles são muito regionalistas com alguma coisa, então eles tentam colocar fatos históricos, alguma coisa. Então história e geografia eram coisas que pegavam, né? E na parte de biologia tinha uma coisa, por exemplo, que era muito, que até eu tinha dificuldade, que eram os cálculos de genética, e caía muito. Então aquilo eu fui me pegando nessas informações, alguns macetes dos vestibulares que os professores conhecem, e isso me ajudou muito, porque me fez perder muito pouco tempo com o que não era necessário. Então a gente revisa aquilo que a gente já sabe e a gente dá uma ênfase maior naquilo que a gente sabe que tem uma tendência maior de cair no vestibular. Então essas dicas dos professores fizeram total diferença. Eu lembro, nessa minha época que eu estava fazendo cursinho, a gente não tinha dado tempo de ver todo o conteúdo, e aí um professor de química me chamou, na época eu participava bastante das aulas, e falou, você vai fazer Londrina, fica esperto que vai cair pilha. Lá sempre cai pilha, na parte de química. E pilha era uma coisa que eu tinha facilidade, mas eu não tinha visto a revista matéria. Eu lembro que, uns 2 dias antes, eu estava fazendo uma pré-revisão, que eu já estava lá em Londrina esperando fazer vestibular, e eu fiz uns exercícios, e o exercício caiu na prova. Então eu lembro perfeitamente disso aí, porque assim, são coisas que eu tenho certeza que fez total diferença na hora que pesaram, né? E aí, assim, quando eu entrei na faculdade, já falei para vocês, foi onde assim realmente acabou aquele preconceito da minha cabeça, que eu vi que eu estava num universo maior, que eu era apenas uma pequena peça nesse universo e que eu não deveria me envergonhar do que eu era e tentar traçar o meu caminho, porque lá tinham pessoas que iam cursar N coisas, e meus amigos, meus colegas tinham pessoas que tinham vários gostos, tinham várias aptidões. Então assim, eu deixei de ser preso. E na época tinha até um professor que falava na faculdade, ele falava o seguinte: a gente tem que aproveitar o que a faculdade nos dá, independente de gostos pessoais. Então ter acesso a essas informações, aproveitar ao máximo, para que no futuro a gente consiga sair de uma área para outra. Eu guardei muito isso, porque ele sempre batia, era um professor meu de uma disciplina chamada parasitologia. Ele sempre batia muito, por exemplo, assim, sericicultura é uma cultura que está crescendo muito em alguns pontos do nosso país, e não tem gente especializada para isso. Na época, sericicultura era bicho da seda, eu nunca tinha ouvido falar. E realmente, que era a mesma coisa que acontecia com piscicultura, que eram áreas que estavam em franco crescimento na época, hoje piscicultura muito mais. Então eu aproveitei esse conselho dele, né? A faculdade veterinária, ela é dividida em 5 anos, tá? Então assim, no primeiro ano ele é um aprofundamento de ciências biológicas.
né? Então a gente vai ter citologia, histologia, anatomia, né? Embriologia, genética, e alguns outros aprofundamentos, como por exemplo alguma parte de matemática, para a gente ter um início em bioestatística, que são matemática é uma coisa que não deixa de acompanhar, porque se a gente precisa mostrar resultado, mensurar dados, e isso na parte biológica é muito importante, porque existem modelos e meios matemáticos específicos para isso, que é a bioestatística. A gente precisa dominar essa parte de bioestatística para a gente conseguir comprovar resultados, etc. e tal. E existem cálculos específicos, então a matemática é uma coisa que vai estar presente. A parte de bioquímica, que a gente tem um pré-início para fazer, porque logo depois, no segundo ano, entram as disciplinas zootécnicas. Essas disciplinas zootécnicas já vão trabalhar um pouco a parte de biologia vegetal, que é o caso de forragicultura, alimentos e alimentação. Nutrição já entra essa parte de biologia vegetal, biologia, citologia, êmbrio, tudo esse tipo de coisa junto, né? A biologia animal, mais química, né? E além de tudo a gente começa a ter a introdução à farmacologia, né? Então esse segundo ano são anos de disciplinas mais zootécnicas, né? E mais voltadas à parte de biologia vegetal, e começa também uma parte de biologia animal, que seriam o conhecimento de parasitas, etc. e tal, que aí a gente começa a ter a parasitologia e a gente começa a ter microbiologia, né? Quando a gente sai para o terceiro ano, já são, a gente chama de pré-clínicas, que a gente chama, né? Então você vai ter algumas disciplinas específicas. Você vai ter a de microbiologia, ela já volta em doenças infecciosas. Parasitologia já vai se transformar em doenças parasitárias, que aí você já está associando, né, o parasita à doença que ele causa. Você vai ter uma disciplina que é voltada para a anamnese, que é como você vai abordar pacientes, vai fazer o levantamento, o estudo clínico, né, o estudo da situação. Vai ter epidemiologia para você conseguir cercar tudo isso, ver como que funciona, né? E vai entrar na parte da técnica cirúrgica, para você começar a ter acesso, nomenclatura, comportamento que você tem que ter dentro de sala cirúrgica, né? E por aí vai. Além de tudo isso, a gente tem as anatomias patológicas, que aí você vai associar o conhecimento do primeiro ano com a patologia, né? Patologia clínica, que você já começa a ter a introdução. No quarto ano, a gente já começa a entrar na fase de hospital. Então, a gente vai fazer clínica médica, clínica cirúrgica, reprodução, doenças da reprodução, patologia clínica. A gente vai ver que a questão de exames laboratoriais, mensurar, ler exames laboratoriais, resultados, e saber interpretar e associar com o conhecimento de clínica para fazer um bom diagnóstico e ter um excelente tratamento, né? Então entra a parte de terapêutica, né? Então a gente já começa ali, do meio do quarto ano, a gente começa a entrar no período de internato, e a gente vai fazer esse internato que a gente começa a atender paciente, né? Tanto a parte de pequenos como a parte de grandes, a parte de reprodução, e a gente vai fazendo isso aí até o quinto ano. No quinto ano a gente já vai ter algumas coisas mais específicas, a parte de deontologia e de preparação de método de pesquisa, para a gente terminar e fazer TCC, né? Então a gente continua nesse ritmo, algumas disciplinas de tecnologia de alimentos, né? Algumas disciplinas mais assim, que são mais pinceladas. Se você quiser ir mais para frente, você tem que fazer a parte, que seria a parte de piscicultura, medicina aviária, que mais? Equinocultura. Então assim, porque a gente já na parte de equinocultura, mais na parte zootécnica. E aí a gente já chega no meio do quinto ano, você tem o que a gente chama de estágio obrigatório. Como que é o estágio obrigatório? Você pode continuar dentro do seu internato na faculdade,
né, dependendo da área que você vai fazer, ou você pode ir para entidades fora. Você pode ir para outras faculdades, você pode ir para empresas, que é para você fazer o seu estágio obrigatório e aí apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, dependendo do que você for fazer, ele pode ser em cima desse estágio que você fez, ou ele pode ser totalmente, você vai fazer um relatório de estágio e aí vai fazer um trabalho de conclusão totalmente diferente se você estiver entrando, por exemplo, em vida acadêmica, já partindo para dentro do mestrado. No meu caso, eu fiz um trabalho de conclusão de curso e um relatório de estágio, tudo junto. Eu fui fazer estágio fora da faculdade. Conversando com o meu orientador, a gente tem que escolher o orientador sempre um ano antes, escolher o local e fazer convênio, etc e tal. Eu fui fazer um estágio supervisionado, obrigatório, numa empresa especializada em reprodução animal, que era a minha área que eu queria seguir, e no município de Três Lagoas. E lá foi onde foi meu primeiro emprego também, que eu acabei saindo da faculdade, ficando lá, e acabei ficando um tempo lá. Então, assim, a faculdade de veterinária, ela vai abrir muitos leques, né? Tanto na área biológica, quanto nessa área, hoje, que está bem alta também, é a parte de indústrias farmacêuticas, né? Parte comercial. Então, você tem uma gama infinita de leques que você pode seguir. Eu vou dar uma pincelada no que eu fiz, né? Eu saí da faculdade, fui trabalhar com reprodução, né? Atendia o estado do Mato Grosso do Sul, trabalhei ali. A empresa tinha algumas fazendas que ela tomava conta, né? E a gente fazia essa parte de reprodução animal assistida, inseminação artificial, transferência de embrião, né? Fertilização in vitro, esse tipo de coisa. Logo um tempo depois, eu arrumei um emprego, fui convidado, né? Passei por um processo seletivo na época, fui indicado até por esse professor que me deu esse conselho, que eu falei no começo da live. Eu fui um aluno dele, que não fui assim um dos melhores alunos, mas tinha um contato razoável com ele, né, de amizade e tudo. E ele foi meu professor de parasitologia, ele me indicou para fazer uma entrevista na época na Bayer. E aí, que é uma multinacional da área de medicamentos. Eu fui fazer essa entrevista, fui selecionado na Bayer. E aí fui trabalhar na Bayer Animal Health, né, na parte chamava Departamento de Gado de Corte. E aí eu fui morar no estado do Pará. E eu fui contratado na época por causa desse professor que me indicou, né? E porque eu estava trabalhando com reprodução e eles tinham uma linha que precisava ser abordada, etc e tal. Então fui trabalhar na Bayer. Nesse meio tempo, quando eu estava na faculdade, abriu esse concurso para a Secretaria da Agricultura. Então eu fiz o concurso quando eu estava na faculdade. Mas demorou tanto para chamar, que eu tinha passado no concurso, tudo. Demorou tanto para chamar, que foi chamar o concurso quando eu estava lá morando no Pará, já tinha um ano de Bayer, e aí eu optei por voltar, porque dava para mim assumir um trabalho aqui perto da minha casa, e aí eu vim trabalhar com extensão rural e assistência técnica, que é trabalhar com produtores rurais, transmitir tecnologia, novos conhecimentos e fazer um acompanhamento, né? E estou nisso até hoje, desde 2008, que eu entrei na secretaria. Mas que eu posso falar para vocês, ainda existe um leque muito grande de atividades que pode ser desenvolvido na veterinária. Uma coisa que é muito bacana na veterinária é a questão do One Health. O que é o One Health? A Organização Mundial da Saúde, ela tem um programa, né, que na verdade não é bem um programa, é uma caracterização de união de vários programas que juntam nisso, que é a saúde única. E a medicina veterinária é um elo importantíssimo do saúde única, principalmente na parte de epidemiologia. Então você pega, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, esse período de pandemia, vários pesquisadores da área de epidemiologia, ou seja, de como vai se comportar a doença numa população grande. Não estou falando como ela vai se comportar clinicamente, quais são os sintomas que ela vai causar na população, quais são as abordagens clínicas,
métodos de diagnóstico ou como vai ser o tratamento. Não, é como se comporta a doença numa população e como ela é a forma de transmissão dela, né? Como que ela pode ser mitigada, ou seja, como ela pode ser evitada. A maior parte desses pesquisadores são veterinários, né? E há pouco tempo atrás entrou isso, por exemplo, hoje a gente tem médico veterinário na estratégia de saúde da família, né? Então, só para você ver que a gente não é só aquele pequeno mundo de trabalhar só com os animais, existem muitas outras coisas, né? A saúde pública também faz parte da veterinária, né? Tanto é que a maioria dessas zoonoses, que são doenças que são transmitidas dos animais aos homens, elas são de capacidade de estudo da medicina veterinária, de como funciona isso no meio rural, no ambiente dela, para que a gente evite a transmissão para o ser humano, né? Então, a questão de inspeção de produtos de origem animal, carne, lácteos, ovos, qualquer produto que tenha origem animal, né, tem que ser inspecionado e ser atendido por médico veterinário. Você tem a área de pesquisa científica, microbiologia, etc. e tal. A gente tem a parte de vigilância sanitária, que também entra nessa parte aí que eu estava falando antes. E, lógico, a parte de pet, a parte de grandes animais. Então, assim, são N lugares que você pode trabalhar com medicina veterinária, né? Eu tenho amigos que trabalham em vida selvagem, né, que seriam animais exóticos. Tenho amigos que estão trabalhando hoje com manutenção de espécies exóticas, reprodução de espécies exóticas para manutenção de população, trabalham em alguns zoológicos, outros trabalham em projetos como, por exemplo, o Tamar ou o projeto Onça Pintada, né? Tenho muitos amigos que são da minha área, que é a questão de reprodução animal. Tem o pessoal que trabalha na parte zootécnica, que são gerências de propriedades, trabalham com alimentação animal, né? E muita gente trabalhando na parte de comercial também. O pessoal vira executivo, né? Esse mercado específico de produtos veterinários, que é uma coisa que cresce muito. E, lógico, a parte de pet. Antigamente, a parte de pet, ela era assim, não tão profissional. Então, hoje, o que acontece? Qualquer clínica, qualquer local, exige um profissionalismo muito grande desses profissionais. A gente tem muita facilidade hoje de método de diagnóstico, aparelhos, ferramentas que podem ser usadas no nosso dia a dia, que era coisas que antigamente a gente ia ter que fazer uma abordagem ao paciente e transferir ele para um outro lugar onde teria mais tecnologia. Hoje essas coisas caíram por água abaixo. Você só vai fazer isso quando for uma coisa extremamente grave, fora da sua alçada, né? Eu tenho amigos que trabalham em hospitais veterinários de alto padrão, né? Lógico, isso são em centros grandes, mas tem amigos que têm clínica veterinária em pequenas cidades e que têm tratamentos excelentes, só acabam transferindo casos assim extremamente difíceis, mas especializam-se em outras áreas, como por exemplo dermatologia veterinária, né? Hoje tem uma parte que é a nutracêutica, que é o pessoal que trabalha só com nutrição de pet, né? O pessoal não quer dar ração para os pets, etc. e tal, fazem ração orgânica ou a ração com alimentos frescos, né? Carne, vegetais, etc. e tal. Então, assim, a medicina veterinária, ela é muito ampla, tem um espaço muito grande para todo mundo. Ela só exige uma coisa: que você seja extremamente específico e tenha um conhecimento vasto do que você vai fazer. Não existe mais espaço para aquele profissional que sabe tudo, né? Que ele atende tudo, vê tudo. Não. Ele tem que ter um prévio conhecimento geral, mas ele tem que ter uma especialidade, ele tem que resolver um problema, né? Então, para isso, a faculdade hoje forma e exige, o mercado exige profissionais extremamente habilitados, né? Especializados em determinadas áreas. Não tem mais espaço para você resolver tudo sozinho, né? Então, isso é uma vantagem, porque sempre está abrindo leque de mercado para todo mundo. Então, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Aos que se interessarem em fazer veterinário, estou à disposição, né, para um bate-papo, para conversar, orientar o que vocês precisarem.
Desejo a vocês muito sucesso e que a gente possa se cruzar algum dia, os que se escolherem fazer medicina veterinária, que a gente possa cruzar algum dia nossos caminhos aí e a gente se ajudar, porque acho que é o grande barato da vida profissional, é isso aí. Não é competir com alguém, um sabe mais do que o outro. Não, é o que você pode ajudar e ser ajudado. Essa troca, esse mutualismo é legal, né? Então, fica aí o meu recado para vocês. Boa sorte, tudo de bom.